Senhor Jesus, irmãos, glória a Deus. Hoje estamos aqui para gravar o nosso segundo vídeo do Projeto África. No primeiro vídeo, nós falamos a respeito da Bíblia, né? Como ela sendo o manual do nosso Criador para nós. Você pode encontrar uma referência em relação a isso no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Você vai perceber que realmente a Bíblia é o manual de Deus para nós. E hoje, irmãos, nós vamos estar falando acerca do único Deus verdadeiro, tá? Nós vamos estar falando um pouquinho da criação e a respeito de Deus, único Deus. A gente sabe que existem várias pessoas e na antiguidade também era feito culto a vários deuses, né? A idolatria era algo que sempre deixou o Senhor muito entristecido, porque ele sabe que ele é o único Deus, né? Que só existe ele. Então, toda vez que a criatura se volta ao culto a outros deuses, né? O nosso Deus verdadeiro, ele fica aborrecido e entristecido. Você pode ver, eu vou deixar aqui algumas passagens, irmãos, da Bíblia, para que vocês possam ler, para que vocês possam consultar. É importante que vocês tenham contato com a Bíblia, porque é na Bíblia que o Senhor Deus conversa conosco, tá? É através da sua palavra que ele nos mostra como devemos proceder. Então é muito importante, irmãos, que vocês tenham o hábito de consultar, ler e estudar a Bíblia, tá? Você pode, lá no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 6, verificar, né, que Deus é o supremo criador e provedor de todas as coisas. No Salmo 33, 9, Salmo 33, 9, você vai ver que Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. Até deixei separado aqui para estar lendo para vocês essa parte, porque achei, né, que às vezes algumas coisas eu vou estar lendo com vocês, tá? Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Que Deus maravilhoso, irmãos, que nós temos. Sabe? Que Deus poderoso. Ele fala e quando ele fala, as coisas acontecem, as coisas vêm à existência. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha, irmãos. Sabe? É preciso sim aproximarmos desse Deus, sabe? Desse Deus todo-poderoso, esse Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, irmãos. Uma hora nós vamos estar conversando sobre isso e vou estar explicando para vocês o que é essa onipotência, onisciência, onipresença, tá? Vocês também podem verificar essa questão aí da existência, né, da criação através da palavra de Deus no capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 1, 2 e 3. Vou estar lendo para vocês, que eu acho muito linda essa passagem, tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor Deus já tinha o plano de enviar o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Ele já tinha esse plano. O Senhor Jesus já estava com ele no momento em que ele criou o universo. Glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Nós vamos perceber, irmãos, nós vamos estar explicando, né, mais adiante, que o nosso Deus, embora ele seja único, ele está consubstanciado em 3 pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra do Senhor, é aquele que se encarnou e veio viver aqui no nosso meio, aquele através do qual a salvação chegou até nós, irmãos. Oh, glória, é uma maravilha isso daí, irmãos. Vocês podem consultar também Gênesis 2:7, e vocês vão perceber que a origem do ser humano é Deus, porque fomos criados por Deus. Fomos criados por Deus, Deus criou tudo.
né? A existência de Deus, ela é um fato, irmãos. Consultem lá Romanos 1:20. Tudo aquilo, irmãos, que nós vemos foi criado por Deus. Então, a existência de Deus, ela se mostra, ela se comprova através da sua criação, né? Algumas pessoas não acreditam em Deus. Como que dá para não acreditar em Deus, irmãos? Você olha no mundo ao seu redor, fala, quem fez isso, né? Se não houver um criador de tudo isso, meu Deus. E ele também, irmãos, ele faz tudo segundo a sua soberana vontade. Consultem o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, e vocês vão perceber que Deus faz tudo de acordo com a soberana vontade dele. Não nos cabe questionar, irmãos, por que Deus faz assim ou por que Deus faz assado. Ele simplesmente faz e pronto. Nós temos que aprender a obedecer, a entender, compreender, entendeu? Que Deus sabe aquilo que ele faz. Nós somos seres muito pequenos perto da grandiosidade de Deus. Não nos cabe ficar questionando porque ele faz as coisas de uma forma ou de outra. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito o seguinte, irmãos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus, aleluia. Assim não ficamos confundidos, irmãos. Temos um Deus poderoso que nos ama, que nos criou, que nos guarda. Glória a Deus. E em Gênesis 1:1 você vai ver que no princípio Deus criou os céus e Deus criou a terra. E Deus também nos criou, irmãos. Aí, em relação a essa questão da nossa criação, eu gostaria de fazer algumas considerações, né? Já que estou nesse trabalho, né? Idealizando esse trabalho de evangelização aí dos nossos irmãos. É o seguinte: quando Deus criou o homem, ele disse o seguinte: vamos fazer o ser humano, né? Vamos fazer o ser humano. E ele usou um termo hebraico para homem que é Adam. Adam. E esse termo, irmãos, ele significa gênero humano. Então, na verdade, irmãos, quando Deus criou o homem, ele criou o gênero humano. Deus criou a humanidade. Muitas vezes as pessoas falam, né, existe uma competição entre homem e mulher, porque Deus criou o homem e a mulher foi feita depois da costela do Adão e tal e tudo mais, né? E querem passar uma ideia de submissão da mulher em relação ao homem. Muitas vezes isso é, inclusive, por vários pastores, isso daí é divulgado. Contudo, irmãos, eu vejo o seguinte: se você se atentar para isso que eu estou dizendo, que a palavra Adam significa, né, gênero humano, você vai perceber que Deus criou o homem e a mulher, né? Em Gênesis, capítulo 1, no versículo 27, está escrito o seguinte, irmãos: e criou Deus o homem à sua imagem, Adão. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus criou a humanidade. Ele formou Adão antes que Eva. Então você vai verificar no capítulo 2, versículo 7 da Bíblia, que está escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou no seu nariz, né, nas suas narizes, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, Deus criou macho e fêmea, formou o homem primeiro, viu que não era bom que ele estivesse só, né? E lhe fez uma ajudadora. Quando às vezes, irmãos, se fala nesse termo de ajudadora, as pessoas consideram que muitas vezes a mulher teria sido criada como uma serviçal do homem,
o que na realidade não tem nada a ver com aquilo que Deus fez. Até porque, irmãos, estudos mostram que a palavra que foi utilizada para designar essa função da mulher de ajudadora é a mesma que é utilizada para designar o Espírito Santo de Deus. Em algum momento a gente vê o Espírito Santo de Deus sendo nosso serviçal, não uma pessoa que está assim abaixo de nós? Não, irmãos, não, isso daí não existe. A mulher, ela foi feita em complementaridade ao homem, né? Ela foi feita para estar em pé de igualdade com o homem. A mulher não foi tirada dos pés do homem e nem da cabeça do homem. Ela foi tirada da costela do homem, irmãos. Então existe um sentido aí, sabe, de nivelamento em relação ao posicionamento homem-mulher. Nós, né, tanto homem como mulher, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou, né? Deus nos criou macho e fêmea. Deus formou o homem antes que a mulher, e quando fez a mulher, disse que ela lhe seria uma ajudadora idônea, estaria lado a lado com ele para partilhar os seus momentos. Então eu glorifico a Deus por isso e glorifico a Deus por ele estar me mostrando cada vez mais que a mulher não é em nada inferior ao homem, irmãos. E isso precisa ficar claro. A mulher não é em nada inferior ao homem. A mulher é tão competente quanto o homem para executar qualquer das tarefas que Deus, né, nos colocou à disposição para edificar o reino do Senhor Deus. Lógico que somos diferentes, né? A própria palavra nos distingue, macho e fêmea os criou. Temos um projeto, né, de procriação, temos um projeto de família que foi instituído pelo próprio Deus e no qual ao longo dos vídeos a gente vai estar esclarecendo um pouco melhor. O que é importante agora, irmãos, que fiquemos é com essa concepção do nosso Deus único, do nosso Deus criador, do nosso Deus de amor, aquele que nos criou para sermos felizes, para podermos usufruir da criação que ele fez ao nosso redor, desse mundo maravilhoso, né, da natureza, enfim, de tudo aquilo que ele fez, podemos desfrutar e ele nos fez para sermos amorosos, para estabelecermos irmãos, um congraçamento junto com as outras pessoas. A Bíblia nos fala no Salmo 133 que é muito bom que os irmãos vivam em união. E a gente vai estar trabalhando mais e mais mensagens que a Bíblia nos traz, ensinamentos que ela nos mostra ao longo dos demais vídeos. E eu peço que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo vídeo.